Fala pessoal, vamos a mais uma aula de banco de dados. Conteúdo de hoje, views. Bom, uma view, pessoal, ela pode ser entendida como um objeto do banco de dados que armazena uma consulta SQL e quando é invocada, executa essa instrução SQL, apresentando o resultado em uma tabela virtual, certo? Atendendo aí a necessidade da execução daquele comando. Então, se você executa uma mesma query diversas vezes para um cliente, para um departamento ou para uma necessidade específica, você cria um objeto e você coloca aquela instrução SQL dentro daquele objeto, né, certo? Que é a nossa view, e você invoca sempre aquele objeto para obter o resultado aí da execução daquela instrução SQL. Então, se eu tenho uma consulta grande, com diversos campos e diversas tabelas, eu posso criar uma view, certo? E quando eu executar ela, eu tenho aí o resultado da execução daquela instrução que às vezes é grande, tem complexidade, tem muitas tabelas envolvidas, ok? Então, se cria uma view, armazena ela num banco de dados, o conteúdo dela geralmente é um select com, às vezes, uma complexidade um pouco maior, né? Por isso que ela vai ser armazenada como um objeto, e toda vez que eu executo ela, eu invoco ela, eu tenho o resultado daquela consulta SQL em tabelas virtuais. Bom, nós vimos lá na diagramação que diversos atores precisam visualizar informações diferentes da minha base de dados, ok? Então, nesse momento, a gente vai proporcionar essas visões a esses atores. Então, eu posso criar uma view, né, que tem aí um relatório para os funcionários com informações do departamento. Eu posso criar uma view para os meus clientes, para o analista, diretores e gerentes. Então, eu tenho informações diferentes aí sendo disponibilizada para atores diferentes, ok? E como esses atores eles necessitam de obter aquele dado, né? Toda vez, diariamente ou semanalmente. Então, para que a aplicação não fique executando aquele comando SQL, você pode criar um objeto e invocar esse objeto, ok? Para facilitar aí a vida aí da tua aplicação. Bom, nós temos aquela base que nós estamos utilizando, que é a base de dados da biblioteca, e nós vamos gerar um relatório, né, dos livros que estão reservados. Se nós necessitamos de obter o nome, né, do usuário e qual é o livro. Então, nós vamos usar essa base que vocês já conhecem, ok? E nós vamos ver a criação da visão, né, a criação da nossa view. Então, o comando é create view. Aqui o nome, pessoal, é interessante que vocês obedeçam aí um padrão para que vocês possam encontrar essa visão depois, tá? E a gente tem o comando as e aí a expressão SQL. É muito importante que a sua expressão SQL esteja correta aí para que você, quando cria a view, né, obtenha aí o resultado satisfatório. Então, eu vou abrir aqui o meu MySQL. Eu tenho aqui a base de dados, tá? Observem que não tem nenhuma view. Primeiro passo, conhecer a estrutura da tabela que a gente vai criar uma consulta, né? Então, aqui, como eu vou criar uma consulta entre duas tabelas, que é livros e usuários, eu preciso saber qual é a coluna que se liga, né? Que aqui é a chave estrangeira usuário reservar, né? CPF. E aí aqui ela se liga a chave primária aqui, CPF de usuário. Então, como eu tenho mais de uma tabela, eu vou vou apelidar a tabela para que eu possa organizar minha consulta. Eu vou apelidar livros de L, tá? L número, que eu desejo saber o número. L ponto título. L ponto CPF reservar. Aí para usuários, né, o apelido da tabela usuário vai ser ponto nome, ok? Aí eu tenho, pronto, qual tabela? Tabela da esquerda, livro, né? Eu vou apelidar ela de L. Eu vou utilizar o inner join, que é o que é comum entre livros e
a tabela usuário. Eu vou apelidar ela de 1, SU. Aí o 1 aqui eu vou utilizar o campo que tem a chave estrangeira dentro da tabela livros, que no caso é usuário, é CPF. Né? CPF de quem reservou tem que ser igual aí dentro da tabela usuário o CPF do usuário. Ok? Então eu já construí a nossa consulta. Então o resultado é esse. É isso que eu espero obter no meu relatório. Eu quero somente alterar aqui para não aparecer CPF usuário. Sim, eu quero que apareça CPF. Então eu vou colocar aqui, vou apelidar essa coluna para CPF, ok? Então observem que agora o nosso relatório já está do jeito que eu necessito. E agora então que eu tenho uma consulta construída, eu vou criar a visão. Create View. Eu vou colocar o padrão VW de relatório, certo? É livros reservados. Então, essa visão, as, né? E aí aqui o restante aqui é a nossa consulta SQL. Essa visão, pessoal, é uma visão para o bibliotecário, para ele não precisar, para que eu possa otimizar essa consulta. Então eu vou criar esse objeto e toda vez que eu necessitar desse resultado, né, de quais são os livros que foram reservados, eu apenas invoco aí, a aplicação invoca a minha visualização. Então select asterístico from, aí o nome aí, DW. Como que é o nome, pessoal? Vamos lá, ó. A gente pode dar um show tables para observar ali quais são as tabelas. Opa! Por que ele está dando essa mensagem? Aqui. Ele está achando que eu tô show tables. Ó. Nossas tabelas, ó. Aqui, ó. Então eu posso visualizar utilizando ali o show tables, aí ele vai visualizar, ou eu posso clicar aqui em views, né? Ó. Então eu vou executar a view que eu acabei de criar. Eu preciso digitar o nome dela. Muito bem, então select asterístico from a view, aí vai obter aí o resultado da instrução que foi cadastrada dentro desse objeto, que é a minha view. Eu posso manipular também, tá, pessoal? Quero observar o resultado do livro bagagem, ou então o resultado que tenha o campo aqui, número, seja igual ao número, esse número aqui que é o livro bagagem. Então eu posso manipular essa view, tá, pessoal? Eu posso manipular aí, posso realizar cláusula de condição, posso manipular essa view com outra view utilizando um left join ou inner join, tá? Eu tenho só que obedecer lá aquela questão da ligação entre as tabelas, tá? Chave estrangeira ligando com chave primária, chave estrangeira ligando com chave primária, chave estrangeira aqui ligando com chave primária. Então eu posso estabelecer aí, manipular aí a minha view, ok? Nós podemos também alterar. Agora eu desejo observar aqui no meu relatório o telefone, né? Então eu vou alterar, ó, alter view, é o nome da minha view, né? Então eu vou colocar S, né? E aí a partir disso, pessoal, observem que eu posso, quando eu vou alterar, eu posso adicionar uma nova condição, excluir, substituir. Lembrando que o alter é para a visão, tá, pessoal? Não é para as tabelas. Então, ó, o que eu estou fazendo aqui é alterando as informações que eu vou obter no meu relatório. Depois do nome aqui, eu estou adicionando o ponto telefone, né? Se eu executar somente o select aqui, né? Se eu executar somente o select, opa, eu cliquei aqui, executei foi o alter, né? Então eu vou executar aqui somente o select, ó. Executando somente o select, ó, observa aqui que o telefone, né, foi adicionado à minha consulta. Então agora, né, eu vou executar aqui o comando todo de alter view, né, para alterar lá a minha view que eu já tinha criado anteriormente. Observem agora, ó, se eu atualizar aqui vai aparecer
campo telefônico que não estava, agora está, né? Porque eu adicionei. Então, vamos executar essa view, né? Eu já tenho aqui o comando que eu executei, select asterisco from, né? Executa esse comando e observem que agora a nossa view tem aqui a coluna telefone, né? Conforme nós alteramos. Posso excluir essa view também, tá, pessoal? Como eu faço isso? Eu utilizo o comando drop e aí eu vou colocar aqui, ó, view tem que colocar drop view, tá, pessoal? Drop view v pronto, ó, executa esse comando, foi executado com sucesso, a minha view foi excluída, ok? Então nós demonstramos aqui como criar, né? Create view, como alterar e como excluir a minha view. Lembrando que eu posso manipular a minha view, tá? Depois de pronta. E ela tem algumas vantagens, pessoal. Por que é uma vantagem utilizar a view? Porque aquela consulta que você, como banco de dados, iria executar na mão, né? Você pode criar um objeto contendo aquela estrutura de consulta. É uma programação do seu banco de dados, né? Isso otimiza tempo para você, né? É importante também porque quando você utiliza uma view, você apresenta somente informações pertinentes àquele grupo de usuários, certo? Então você não apresenta a complexidade do seu banco de dados, nem o relacionamento entre as tabelas e o usuário ou a pessoa que vai obter aquela view, que vai poder executar aquela view, ela vai observar somente aquilo que é importante a ela, ok? Então, nós concluímos aí o nosso conteúdo de view e qualquer dúvida vocês podem entrar em contato comigo. Muito obrigado aí pela atenção de vocês e encerra a aula.